Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Só um minutinho aqui que eu vou mandar a mensagem aqui. Nossa, seu áudio tá tão baixinho, Márcio. Não sei se é só pra mim, mas... Bom dia, Danila. A paz de Jesus. Bom dia, Maria. Bom dia, né? Eu vou colocar aqui um louvor enquanto o pessoal vai entrando. Ok. Eu sigo
Bom dia, povo de Deus. Que alegria, mais um encontro, hein? Para a glória de Deus. Então, hoje nós estamos no encontro 206, né? Me corrija se eu estiver errado, Josenir. É isso mesmo, 206, glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? E eu tenho certeza que continuará nos sustentando. Como é bom, né? Passar esse tempo aqui com vocês, juntos, né? Aprendendo da palavra. Como a gente é edificado, né? A palavra que é trazida aqui semanalmente fica assim no nosso coração, né? Ao decorrer da semana, é uma flecha, literalmente uma flecha no nosso coração, né? Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que é a primeira vez que está participando com a gente, primeira vez no encontro, porque entraram pessoas novas no grupo, né? E só para ter certeza que todo mundo aqui já participou antes. Se você é a primeira vez, ó, tem aqui no aplicativo 3 pontinhos, uma mãozinha, você pode levantar ou escrever aí no chat, ó, 3 pontinhos, mensagens no chat, só para a gente saber, te explicar como funciona o encontro. É muito importante, né? As pessoas também que vão assistir gravado, semana passada deu um probleminha na gravação, mas essa semana o Márcio está gravando. Esse é um encontro, assim, que todos participam, né? A ideia é ser uma célula, transbordarmos um na vida do outro, contar algum testemunho que estiver aí no seu coração, ou contribuir com a palavra. A ideia da Madrugada com Deus é ser uma célula, né? Onde um aprende com o outro. É tão gostoso, né? Participar de uma célula, um grupo de pessoas ali falando do reino. É tão raro hoje em dia, né? As pessoas se juntarem para falar de Deus. Nós precisamos mais disso, né? Então, acho que não tem ninguém aqui que é a primeira vez, todo mundo já participou antes, já sabe como funciona a dinâmica. No final da palavra, a gente vai liberar, se você quiser compartilhar alguma coisa, pedir uma oração, juntos em oração nós venceremos, pode ter certeza. A batalha que for, o Senhor está conosco, né? Amém? Então, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Se você puder fechar seus olhos, interceda por essa oração, aí você também fale com Deus, fale com o Senhor, Ele está aqui, Ele já se faz presente entre nós, o próprio Espírito Santo está aqui. Peça também com as suas palavras, interceda que esse encontro não seja só mais um encontro, seja o encontro, que possamos sair daqui edificados, possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, te adoramos, Pai, por mais esse encontro. Te agradecemos por esse dia, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos, as pessoas que aqui estão, Pai. Amém, muito obrigada, que o Espírito Santo de Deus conduza cada momento desse encontro, Pai, trazendo muita unidade entre nós, trazendo transformação, trazendo conhecimento. Pai, fala conosco através da tua palavra, fala conosco, Pai, através dos testemunhos, fala conosco, Pai, através de tudo que for ministrado aqui. Que possamos sair daqui, Pai, fortalecidos na fé, Pai. Como precisamos, Pai, de fé, fé para sobressair, Pai, ao dia mal. Pai, fala individualmente com cada um aqui. Pai, toma a direção desse encontro, que não seja somente da nossa maneira, que não seja da nossa maneira, aliás, que seja da tua maneira, Pai. Pai, queremos te pedir também por aqueles que vão assistir esse encontro gravado, Pai. Toca, Pai, o coração de cada um, que eles possam estar aqui presentes no próximo encontro, Pai. Pai, que sejamos a boca certa para o ouvido certo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje eu convidei uma pessoa que está sempre presente aqui com a gente, para trazer a palavra, que é a Cida. Eu mandei mensagem para ela, falei, Cida, você pode trazer essa palavra? Ela, como sempre, né, prontidão para o reino. Ela, na hora, aceitou. Obrigada, Cida, gratidão mesmo por esse tempo. Gratidão por você dedicar esse tempo aí para conduzir a madrugada, o tempo de preparo também, muito obrigada.
E eu sei, né, que a gente tem na correria tantas coisas para fazer, mas é tão gratificante, né, tirar um tempo para o reino, tirar um tempo ali para a palavra. Eu tenho certeza que o Senhor já falou com você e obrigada por transbordar na nossa vida, tá bom? Pode ficar à Amém, vontade. amém, amém. Bom dia, boa Bom madrugada, dia. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, né? Hoje nós vamos meditar, né, e orar mesmo em cima do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? Quem nunca passou por situações aonde não via mais solução, né? Aonde a gente se sentia assim, e agora, né? E agora? E aí eu gosto de lembrar de São Paulo, né? Quando ele fala assim, quando a gente pensa que não tem solução, é aí que tem, né? É aí que é a hora da gente se entregar plenamente mesmo, sem reserva, àquele que tudo pode, né? E quem tudo pode na nossa vida, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, e é o Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo, é porque nós acreditamos num Jesus ressuscitado, num Jesus vivo, num Jesus que sim morreu na cruz por cada um de nós, mas num Jesus que se levanta o tempo todo na vida de cada um de nós. Então, hoje, nessa madrugada, né, hoje, dia 27 de maio, a gente não sabe da situação de cada um aqui, de cada um que participa da Madrugada com Deus e de cada um que vai assistir a Madrugada com Deus, né, no gravado, de quem ainda vai ser fisgado, né, onde essa semente vai ser atingida, em que terra que ela vai ser colocada, né? Tudo isso é o Espírito Santo. E é bom a gente sempre colocar que não é sobre a pessoa, né? Mas é sobre aquilo que o Espírito Santo faz através de cada um de nós. Nós aqui somos apenas instrumentos na mão dele, né? E é muito interessante que não importa a situação de cada um, a agonia, a angústia, porque Jesus viveu isso na cruz, né? E quem somos nós para igualar aquilo que Jesus passou por cada um de nós, né? E quando é cada um de nós mesmo, não importa o pecado, a transgressão, aquilo que cada um de nós, filhos, criaturas, tenha feito, o amor dele é o mesmo, a intensidade de amor é o mesmo, né? Então, que o Espírito Santo venha falar no coração de cada um aqui presente, de cada um no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento entre pais e filhos, no seu relacionamento entre nora e sogra, no seu relacionamento entre cunhados, né? Relacionamento da família nuclear, da família de origem, da família de trabalho, né? Que o Espírito Santo venha mesmo trabalhar em nós, trabalhar no nosso ego, né? Que às vezes a gente fica tão ofendido com as coisas que falam a nosso respeito, mas entender que é o Espírito Santo, é por ele, e por ele a gente segue em frente, né? E por ele a terra pode tremer, e por ele pode acontecer qualquer situação, mas é ele que é em nós. Mais do que está conosco, ele é em cada um de nós. Então, neste sentido, eu vou pedir para que vocês, ou alguém de vocês leiam, porque a minha Bíblia, a versão é diferente da de vocês, só tem a Josenir, eu acho, com a mesma versão, né? E a de vocês é diferente. Então, por favor, se alguém quiser ler, Salmo 46. Amém, bom dia. Bom dia. Eu vou tentar ler aqui. A minha também é a King James, atualizada, tá? Deus é a nossa segurança e paz, é o tema. 46. Vamos lá.
Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lance com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Amém? Glória a Deus, obrigada, Isabel. Gente, diante desse salmo, quando a Gi me falou, né, na hora que a Gi me falou, não tinha nada, a não ser trabalho na minha cabeça. Mas, diante daquilo que eu venho experimentando na minha vida, né, eu vejo que cada um de nós aqui, independentemente da idade, já passou por situações de tamanha tribulação, né? E recentemente aqui no grupo, né, a Josenira compartilhou a questão do filho, né, em outro país. Imagina a agonia de uma mãe, sabendo que o filho está lá, qual mãe que não quer estar junto, né? Não importa a idade, né? E é nessa situação que a gente entrega plenamente aquele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nessas situações onde parece que o horizonte fechou, é onde a gente precisa de olhar para o alto, buscar no alto a resposta. Olhar para cima é olhar para Jesus, é olhar para o Espírito Santo. É clamar o Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde sobre cada um de nós, vinde sobre o meu relacionamento, Espírito Santo, vinde cuidar do meu marido, cuidar da minha filha, ou cuidar de mim, né? E quantas vezes a gente não passa por essa situação, esse conflito interno, porque se eu, Cida, não estou bem comigo mesma, eu não vou estar bem no meu contexto familiar, eu não vou estar bem no meu contexto de trabalho, enfim, cada um de nós é esse corpo místico de Jesus, né? Cada um de nós, não importa a nossa cultura, a nossa região, a forma como a gente foi criado, todos nós somos criaturas. E não importa a nossa religião, o nosso dogma, a nossa doutrina, mas em Jesus todos nós somos o quê? Irmãos, somos criaturas, né? A unidade dos cristãos, eu acho isso tão lindo, sabe? A unidade dos cristãos, todos nós cremos num Cristo que veio ao mundo, que se fez humano por cada um de nós, pela minha situação, pela sua situação, não importa aonde você mora, qual é o clima, qual é a situação, todos nós passamos por tribulações, né? Eu gosto de lembrar quando o Vinícius fala que Deus é Deus, né? Não importa se eu estou com dificuldade, ou se agora eu consegui o que eu queria, ou se eu fiz o curso que eu queria, eu tenho o diploma que eu queria, mas eu não tenho, eu não estudei, eu não sei ler, Cida. Deus continua sendo Deus na sua vida, né? O Espírito Santo, ele é presente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é disponível para cada um de nós acessar. Não importa a situação. Mas eu já pequei tanto, eu já blasfemei tanto, eu já reclamei tanto. Agora é a hora de clamar. Clama pelo Espírito Santo, clama pela misericórdia dele, clama pela presença dele. Ele já é presente em cada um de nós, mas às vezes os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades nos afastam dele. Ele não afasta de nós, mas a gente afasta dele. Então, que hoje, nessa madrugada, a gente possa fazer esse exercício.
É um exercício de autoconhecimento, é um exercício de olhar para dentro, né? A gente, às vezes, no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente fica tanto na defensiva, né? Quem fez isso? Não fui eu. Quem colocou isso aqui? Não fui eu. Mas você falou isso? Não falei. Né? Essas situações são tão comuns na família, no dia a dia nosso, e aí se a gente clama o Espírito Santo, vem o entendimento. Se a gente clama o Espírito Santo, vem a clareza na nossa inteligência. E é isso que cada um de nós precisa, olhar para o alto, olhar para esse Deus que é refúgio. Eu achei lindo a imagem que o Márcio colocou lá, aquela casinha, né? Quem de nós não sente vontade de estar escondidinho às vezes, né? Vontade de fugir daquela situação. Quem nunca passou por isso, né? Então, como você está agora? Você, cada um aqui com o seu nome, eu não vou falar porque não vou saber de todos, né? Mas cada um no seu nome, a pergunta é, como você se encontra? Como você está? Com você, com você. Eu, Cida, comigo, como eu estou? Eu estou encontrando com esse Espírito Santo? Eu estou fazendo esse exercício? Eu estou nessa intimidade com ele? A intimidade na madrugada, ela é maravilhosa, mas tem uma semana pela frente. E se eu, Cida, e se eu, Maria, e se eu, João, e se eu, Pedro, e se eu, com cada nome, com cada realidade, eu não tiver essa intimidade, eu não buscar essa força, eu não beber dessa água viva, eu não vou dar conta. Ah, mas tem tanta técnica na psicologia, tem tanta terapia alternativa, tem tanta terapia holística, vai resolver a minha vida? Eu digo a você, em nome de Jesus, que não vai. Se você não clamar pelo Espírito Santo, se você não buscar força nele, nas chagas de Jesus, na força que vem, no poder que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ter momentos de tranquilidade, de harmonia, mas vai voltar a tribulação. Mas vai voltar o espinho, mas você vai perceber que parece que, meu Deus, o que está acontecendo comigo, que eu não saio dessa depressão. Volta para o Espírito Santo. Ele está disposto a acolher cada um de nós o tempo todo. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é peito aberto para cada um de nós. E não importa a hora, se é pela madrugada, se é à tarde, se é à noite, qual é o horário mais difícil para você, né? Vai do nosso relógio biológico. Tem pessoas que funcionam mais pela manhã, tem pessoas que à tarde é que ela começa a se despertar, tem pessoas que à noite funcionam plenamente. Então, vai no seu relógio biológico, vai de acordo com o seu temperamento, mas se dobre diante de Jesus, se dobre diante dele, se renda diante dele, né? Jesus quer coração rendido, ele quer coração que se coloca à disposição do reino, daquela que é a vontade dele e não a nossa, né? Deus é o nosso refúgio e nossa força. Entre muitos perigos, nele sempre encontramos socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Espírito Santo, com o dom da fortaleza, com o dom da sabedoria, com o dom do conselho, com o dom do entendimento. O Espírito Santo, ele aquece os nossos corações, ele é brasa viva no nosso peito. O Espírito Santo, ele não chega para nós, quando a gente se abre a ele não chega para nós e fala assim, você poderia fazer um favor para mim? Não, o Espírito Santo, ele nos inquieta. Ele nos inquieta. A graça, o dom vem dele. Não depende da gente. Às vezes é coisa que a gente não quer fazer. A gente não quer ir a determinado lugar, a gente não quer conversar com determinada pessoa, às vezes a gente não quer falar a verdade. No nosso íntimo, a gente não quer nem perdoar. Mas o Espírito Santo, ele fica ali cutucando, sabe? E fala, vai, eu te envio, é agora. Vai falar com o João, vai falar com a Maria, é agora.
Mas eu não sei, né? A gente fala igual Moisés, eu sou gago, eu não dou conta, mas ele instiga, sabe? Ele inquieta de tal forma. A inquietude do Espírito Santo não é uma inquietude de desespero, é uma inquietude que nos impulsiona a agir, nos leva a agir. E é tão interessante que, a nível humano, a gente fala, gente, isso é surreal. Eu jamais faria isso por mim, mas pelo Espírito Santo. Por isso que em todas as situações é clamar o Espírito Santo, porque a sabedoria vem dele. É ele que mostra o caminho, é ele que direciona. Mas eu tenho tanto estudo, eu tenho tanto conhecimento, nossa, eu já fiz tantos cursos, eu já viajei para tantos lugares, se não estiver com o Espírito Santo, fica um aprendizado sem fundamento. Fica conhecimento engavetado, é aquilo que a Gi fala, né? Às vezes a gente não consegue transbordar mesmo na vida do outro, porque o que faz a gente transbordar não é a nossa vontade, é o Espírito Santo. Porque a nossa vontade, se for olhar pelo nosso merecimento, eu, Cida, não poderia estar falando aqui, né? Eu, Cida, não sou aquela pessoa, nossa, santa, linda, maravilhosa, que está o tempo todo com a palavra na mão, eu digo a você que não. Sabe? Quantas vezes eu me perco no trabalho, quantas vezes eu me vejo no furacão desse trabalho, quantas vezes eu me vejo no automatismo, né? Mesmo sendo autora de um livro que fala do automatismo à consciência, quando a insatisfação gera mudança. Quantas vezes eu não me vejo ainda nesse lugar? Então, é para mim, para você, para a gente estar o tempo todo saindo desse automatismo e buscando essa consciência de que sim, em Deus eu posso, de que sim, Ele é o meu meio, Ele é que me embala, Ele é que me impulsiona, mas também é Ele que me consola, mas também é Ele que me descansa. Não é? Quantas vezes a gente se vê tão fatigada, né? Tão fatigada, tão exausta, que a gente fala, meu Deus, não dou conta mais. Ai, agora eu entrego, porque é humanamente impossível. E verdade, é humanamente impossível, mas espiritualmente não é impossível, né? E considerando que nós somos seres espirituais, né? Nós estamos aqui nesse planeta de passagem, esta é a nossa realidade, todos nós temos um fim, né? Um fim aqui, mas nós cremos na eternidade com Ele, nós cremos que estaremos face a face com Ele, nós cremos na intervenção dEle, nós cremos que Ele envia anjos para acampar em nossa volta, né? E aqui eu falo para as famílias que têm crianças pequenas, quanta agonia os pais não vivenciam, né? Ai, meu Deus, na escola, ai, tá gripado, ai, tá com febre, ai, meu Deus, agora tá com virose, agora tá vomitando, né? A Josenira, que está aí na área da saúde, veio, escuta isso aí o tempo todo, presencia essas situações, essas demandas, né? E a agonia ali dos pais, às vezes, com falta de recurso, não saber como lidar, questões na escola, questões de aprendizagem, os conflitos do dia a dia, não é? E aquele conflito que eu e você traz dentro de nós, né? Cada um de nós teve uma criação, cada um de nós é único, esse amor de Jesus por nós é algo tão sublime, tão maravilhoso, que realmente leva a gente a ficar assim, meu Deus, me perdoa por eu ter sido ingrata, me perdoa por eu ter reclamado, por eu ter, sabe, queixado, porque o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor está sempre estendendo a mão, o Senhor está sempre disponível, o Senhor está sempre de mãos abertas para cada um de nós, né? O Senhor é o Senhor dos exércitos, está conosco, é o nosso refúgio, é o Deus de Jacó, é o Senhor que é em nós, é o Senhor que está sempre disponível para nós, é gratuito, não tem sessão, não cobra por sessão, não cobra por consulta, é disponível, não faz seleção, não discrimina, não fica olhando assim, porque, é do SUS, então eu vou atender dessa forma, é particular, é desse jeito. Não, o Espírito Santo não faz distinção. O Espírito Santo, ele é único, ele é maravilhoso, ele é pleno em cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo agora, você que irá assistir no gravado, você católico, você evangélico, você de várias denominações religiosas, de doutrinas diferentes, mas eu digo a você cristão,
a você que crê em Jesus, e até a você que ainda não sabe o que é acreditar em Jesus, eu digo a você que não é sentimento, é decisão. Decida por Jesus, não há erro, não há erro, a garantia é plena. Jesus te devolve aquilo que você nem imagina. Jesus não está preocupado se você merece ou não merece. Ele vem até você. Ele rompe as suas barreiras. Ele trabalha no seu ego, ele trabalha no seu id, no seu instinto. Ele trabalha na sua cognição, na sua inteligência. Ele trabalha na sua memória. Você que queixa que está esquecendo, que, nossa, minha memória está fraca, minha cabeça está fraca, meu Deus, eu já não aguento pensar nessa situação mais. Até quando eu vou suportar essa bebida? Até quando eu vou suportar esse filho nas drogas? Até quando eu vou suportar essa situação, meu Deus? E aí eu digo a você, clama o Espírito Santo, não espera sentir, mas decida, clame o Espírito Santo. Fala, vinde Espírito Santo, vinde em meu socorro, vinde em socorro à minha família. E você descansa nele. Sabe esse peso que você vem trazendo nos seus ombros? Esse peso que você parece que já não aguenta mais viver. E aqui eu digo a você que está nessa situação, meu irmão, minha irmã, não desista. Descansa no Senhor. Não olhe para o seu problema agora, não olhe para o seu horizonte, não olhe para a sua realidade, ora e olha para Deus. Olha para o alto, olha para o céu, olha para o infinito. O que você está vivendo agora não é nada diante do que Jesus passou na cruz. Então entrega a Ele. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu peço a você essa compreensão no Espírito Santo de Deus. Não estou subestimando a sua dor de forma alguma. Ela é imensa. Ela é tão grande que você não está suportando mais. Você está preferindo sair deste mundo. Mas eu digo a você, olhe para o alto. Levanta a sua cabeça. Respira. Respira. E decida por Jesus. É um dia de cada vez. Você acordou hoje pensando, nossa, eu não queria ter acordado. É um dia de cada vez, olhe para cima. Olhe para cima. Assista Madrugada com Deus de hoje e de 206 encontros para trás. Vai lá no YouTube, procura. Vai ter uma palavra que vai te ajudar. Vai ter uma dica que vai te levantar. É o Espírito Santo falando aqui nos irmãos. É a unidade dos cristãos acontecendo de fato aqui na madrugada com Deus, na intimidade com Deus. Eu convido a você, faça isso. Você que não sabe ler, você que não tem uma Bíblia em casa, você que não sabe manusear uma Bíblia, vai na madrugada com Deus. Você tem um celular, vai no YouTube, procura aí nesses encontros. São 206 a partir de hoje. O Espírito Santo falará com você, com certeza. Através de cada irmão aqui, de cada partilha, de cada testemunho, e você vai ver, nossa, falou nele, vai falar na minha vida também. Porque Deus é Deus de amor, é de misericórdia, é de acolhimento. O abraço de Deus é incansável. O abraço de Deus, ele atinge o mundo inteiro. Na nossa compreensão humana é impossível, mas creia, decida crer, não decida sentir, porque às vezes você não vai sentir nada, mas mesmo assim fala. Fala, vem Espírito Santo, vem em meu socorro, vem socorro a necessidade que eu estou agora. Senhor, eu não sei aonde meu filho anda. Ele tem 18 anos, Senhor, ele começou a usar droga por volta dos 12, e eu não sabia. E agora eu não sei por onde ele anda, Senhor. Senhor, cuida dele por mim, vai até ele. E não se culpe, mãe, não se condene, mãe, não se condene, pai. Deus tem propósito na vida do seu filho. Deus tem propósito na vida da sua filha que está afastada da igreja, da sua filha que está afastada da oração. Deus tem propósito. Não se culpe, não se condene, mas continue clamando, continue se entregando. Você aqui na sua realidade do dia a dia, você que trabalha com comércio, você que trabalha com pessoas, que precisam dirigir-se às pessoas, que precisa às vezes suportar a falta de educação das pessoas. Sim, porque o sofrimento é tanto que às vezes as pessoas não têm polidez no trato.
elas falam de qualquer forma, de qualquer jeito, elas agridem. Vem Espírito Santo nas unidades básicas de saúde, vem Espírito Santo nos leitos dos hospitais, vem Espírito Santo na oncologia, na hemodiálise, vem Espírito Santo visitar todas as unidades básicas de saúde, todos os especialistas, todos os médicos. Sim, Senhor Jesus, quanto sofrimento, Senhor. E o teu Espírito Santo descansa cada profissional da área da saúde, descansa cada mente. Tantos que estão sofrendo com crises de ansiedade, vem Espírito Santo em socorro. Todos que trabalham na área da saúde, todos que trabalham no comércio, nas farmácias, nos laboratórios, todos que trabalham dirigindo, trabalham transportando, trabalham em caminhão, trabalham em ônibus, dirigindo Uber, táxi. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo naqueles que estão trabalhando agora, já levantaram cedinho, vão encarar o metrô, vão pegar não sei quantos ônibus para chegar até o trabalho. Vem Espírito Santo naquela mãe que está agoniada agora com seu filho, com a sua filha, com seu bebê recém-nascido que ainda está na incubadora e a mãe está desesperada. Vem Espírito Santo naquela mãe que acabou de receber notícia que perdeu seu filho. Em todas as situações, o Espírito Santo, ele é único. Ele vai de encontro com a sua necessidade, com a sua realidade, com o seu relacionamento, com a sua dificuldade, meu irmão e minha irmã, com a nossa dificuldade, com a minha Cida dificuldade. Todos nós somos aqui criaturas de Deus. Nós não estamos aqui medindo quem sabe mais ou quem sabe menos, mas é aquilo que o Espírito Santo fala através de cada um de nós. Que o Espírito Santo reine na vida de cada um de nós, nesta semana, neste final de mês de maio. Que o Espírito Santo, que a fé dos apóstolos, os apóstolos juntos com Maria, estavam em oração, quando o Espírito Santo se manifestou a eles. Ali eles louvavam, adoravam, oravam em línguas, na maior alegria, porque o Espírito Santo se apossou daquele lugar. Então, se eu e você, meu irmão, estamos em oração, não importa a nossa condição de pecado, de fragilidade, de falta de conhecimento, mas se nós estamos em oração, o Espírito Santo é que faz a obra. Ele faz não é pelo meu merecimento ou pelo seu merecimento, ele faz por ele, pela bondade dele, pela misericórdia dele, pelo amor dele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por esta madrugada com Deus, 206 encontros. Obrigada, Espírito Santo, por eu ter acessado esse grupo. Obrigada, Espírito Santo, por esta oração de cada irmão aqui. E eu digo a você, meu irmão e minha irmã, mesmo que você more longe, fora do Brasil, porque a madrugada com Deus atinge todos que estão sofrendo também fora do Brasil. Em vários países da Europa, do Oriente e do Ocidente. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, não perca a sua fé. E a fé não é sentimento, a fé é decisão. Da mesma forma que o perdão, meu irmão e minha irmã, não é um sentimento. Eu não sinto vontade de perdoar, não é por aí. Você perdoa sem sentir a vontade. Você fala com esse irmão sem sentir vontade. Você que está sem conversar com seu pai, com a sua mãe. Ah, mas ele me fez sofrer muito. Eu peço a você, em nome de Jesus, volte a conversar. Converse com seu pai. Converse com a sua mãe. Se dirija a ele, a ela, na força do Espírito Santo, que seja quebrada essa maldição da sua família. Aonde cada um entra num quarto e não há diálogo, que seja quebrada em nome de Jesus essa maldição. Volte a conversar. Você esposa, você esposo que não está conversando um com o outro, em nome de Jesus, seja quebrada essa barreira e volte a conversar. E aqui eu digo a família que precisa de interagir, porque quando é outra pessoa, quando é um funcionário que você sabe que não tem condições mais, não é pela pessoa, mas é pelo comportamento dela, você deve sim demiti-la. Demite.
Demite essa pessoa, não fique com dó. Nossa, mas o que vai ser dessa pessoa se eu demitir? Você olha o bem-estar ali no geral, o mal que vai causar no geral. No geral, paga os recursos, tudo direitinho, tudo que a pessoa tem direito, sem onerar em nada, registra, então paga tudo, 13º, férias, tudo que tiver direito, mas demita. Aí são decisões profissionais. Você não está deixando de amar a pessoa, mas você percebeu que aquele comportamento, isso é bíblico, isso é fala de Jesus. A pessoa errou, você conversa uma vez, continua errando, você conversa novamente. Aí você chama outra pessoa e volta a conversar. E aí você vê que não teve mais como, já são sinais mostrando que você não pode mais continuar com este profissional. Seja no hospital, seja numa loja, não sei. É o que o Espírito Santo mostra aqui agora. Não tenha dó. E você, casal, você esposa, você esposo. Aí o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai quebrar essas diferenças. Vai quebrar essa agonia que você está no seu coração. Você, esposa, que já não suporta mais tanta traição. Toma sua decisão em nome de Jesus. Toma sua decisão. E entrega essa pessoa no coração de Jesus. No tempo de Jesus, não é o nosso tempo, mas você entrega com confiança, e a confiança é uma decisão. E o Espírito Santo faz a obra. Obrigada, Jesus, por tantas maravilhas, Senhor. Obrigada, Senhor, por derramar na madrugada com Deus o espírito da perseverança, o espírito do acolhimento, o espírito da generosidade, o espírito da empatia, o espírito de realmente colocarmos na realidade de cada irmão, de cada irmã. Obrigada, Espírito Santo, por esses 206 encontros, por cada pessoa, por cada alma que já foi levantada aqui neste grupo. Obrigada, Espírito Santo, por esta unidade dos cristãos manifestada aqui na madrugada com Deus. Obrigada, Espírito Santo, por todas as famílias aqui representadas. Obrigada, Espírito Santo, pelo dia de hoje, pela obra que o Senhor faz, que o Senhor iniciou e que o Senhor continuará na vida de cada um que está aqui agora, e de cada um que irá assistir no gravado, e de cada um que vai procurar uma madrugada com Deus, como a gente procura um copo de água quando está com muita sede. Obrigada, Jesus. Obrigada que o Senhor mostra que o madrugada com Deus não foi em vão, não foi por acaso. Obrigada pela obra que o Senhor realiza no casal Gi e Márcio. Obrigada pelos frutos que estão manifestados. Obrigada por cada testemunho, por cada irmão que está aqui há mais tempo, pelas obras que o Senhor já manifestou na vida de cada um e de cada um. Muito obrigada, Jesus. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A terra pode tremer, parece que tudo acabou, mas não, meu irmão, não acabou não. Não acabou não, minha irmã. Deus é o seu refúgio. Volta na imagem que o Márcio colocou lá. E se veja lá nessa casinha, nesse acolhimento, nessa proteção. É a mão de Jesus te acolhendo. É a mão de Jesus te defendendo. É a mão de Jesus te amparando, te protegendo. Se você acha que está sozinho, olhe para trás e vê as pegadas de Jesus aí te pegando no colo. Obrigada, Espírito Santo. E aqui eu me encerro, agradecendo a Deus por ter me usado e agradecendo as manifestações do Espírito Santo na vida de cada um e de cada um. E agora coloca aqui a palavra livre. Deixa o Espírito Santo falar através de você. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por essa palavra dessa madrugada fortíssima. Com certeza que todos aqui foram impactados de alguma forma. É incrível, né? Quando eu fui fazer a arte, aquela, para representar a capa, né? Que eu coloco aqui, o tema.
É incrível o sentimento que a gente tem, às vezes, de procurar um refúgio, de procurar alguma coisa, e por vezes a gente acaba procurando nos lugares errados, com as pessoas erradas. Fico refletindo sobre isso. Ele é o nosso refúgio, e por vezes a gente deixa de buscar aquele que realmente pode fazer alguma coisa por nós, né? Eu, eu fiquei muito impactado com a palavra, com a sua oração, a forma da sua ministração é diferente. Continua deixando Deus te usar. Deus tem muito para fazer na sua vida através da sua boca. Então, abre a boca, coloca, não pensa duas vezes. E para Cristo a gente não tem que pensar duas vezes. Não tem, só tem que ir, só tem que ir, só tem que ir. Ah, mas vão pensar assim, vão pensar assim. Não pensa isso. Só vai. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe. Agora, vou deixar aqui disponível para que vocês possam abrir o microfone, possam interagir sobre a palavra, sobre o testemunho. É um momento nosso aqui de interação. Então, por favor, fiquem à vontade. Um de cada vez. Vai, Joselina. Vai, que eu sei que você quer falar. Acorda, povo de Deus! Acorda, povo de Deus! Ai, gente, Cida, Espírito Santo é tudo, né? O Espírito Santo que está sempre ao nosso socorro, né? Eu achei muito bacana que você falou aqui. E Jesus não é um sentimento, é uma decisão, né? Eu já falei aqui uma vez que a gente fala assim, Jesus pode tudo, tudo, tudo. Jesus pode tudo. Mas tem uma coisa que Jesus não pode. A gente fala assim, não, mas Jesus pode tudo. Não, tem uma coisa que ele não pode. Obrigar você a segui-lo. Obrigar você a tomar essa decisão. Por que que ele não pode? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Você faz essa decisão. Ele te mostra os caminhos, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele te mostra esse caminho, mas ele não te obriga a seguir esse caminho. E você tem que tomar essa decisão, né? Essa decisão tem que ser minha, tem que ser sua, tem que ser nossa. Então, não é um sentimento, é uma decisão. O inimigo está do outro lado, fazendo de tudo também para mostrar o caminho dele. E o caminho dele, ele mostra da maneira que te leva ao sucesso. As propagandas é que te leva ao sucesso. Bebendo, fazendo coisas que desperta a nossa parte humana. O objetivo do inimigo é despertar, nos iludir, nos atrair para as coisas que o humano gosta muito. Ele quer para ele esses humanos. E onde que nós temos que lembrar, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós viemos do Pai e vamos voltar para o Pai. Nós estamos aqui de passagem. O caminho é o que Jesus nos ensina. Não fique nem em cima do muro. Ah, eu estou numa dúvida, eu não sei se eu sigo esse ou se eu sigo aquele. Esse que está em cima do muro já é um ponto positivo para o inimigo. O inimigo fala assim, esse aqui é facinho para mim. Esse é muito fácil para mim. Então, essa decisão é muito importante. Quando a gente está no desespero, na tristeza, na angústia,
na ansiedade, na depressão, né? É onde que a gente realmente tem que buscar olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para a nossa fortaleza, é aquele que nos sustenta, que nos apoia, é esse Espírito Santo que está disponível 24 horas para cada um de nós. Gente, vocês pensam bem, vocês vão, eu estou falando na área médica, vocês vão marcar um exame, eu não sei quantos dias que precisa, vai marcar uma ressonância aqui na Unimed, 2 meses para você esperar para fazer. Você vai marcar uma consulta, eu não sei quantos dias. Você vai numa outra coisa que você vai fazer, uma fila que você tem que ficar o tempo inteiro ali, horas. E o Espírito Santo não. É só você se dobrar diante dele, ele está disponível. Ele nunca falou para mim, Josenira, calma que pega a senha, tem um monte na sua. Pega a senha. Não fala isso para nós, para pegar a senha. Ele está sempre disponível, mesmo que ele não te dê a resposta na hora. Mas o silêncio dele não é falta de amor e de atenção dele. Ele só quer falar cada coisa no seu tempo. E às vezes a gente pede e ele fica em silêncio. E você acha que ele esqueceu de você. Não, o silêncio não é porque ele esqueceu, nem porque ama você menos que o outro. É porque ele está preparando o caminho, ele está preparando o melhor. Então espere, tenha paciência, confie, põe nos pés do Senhor e confie. Mas é a questão do imediatismo, que a gente quer tudo na hora. Ah, ele está demorando muito, eu vou fazer do meu jeito. E aí é onde que a gente quebra a cara e depois vai atrás dele. Ah, Senhor, eu fiz assim, mas que arrependimento. Por que que eu não esperei um pouco mais pela sua resposta? E uma coisa que Deus, que Jesus, quando ele voltou, quando ele ressuscitou, ele sempre fala, gente, o que me doeu não foi aqueles pregos na cruz que pregaram nas minhas mãos. Não foi o prego nos meus pés que eu senti tanta dor. Não foi aquela coroa de espinho que puseram na minha cabeça que doeu tanto. O que doeu em mim foi o peso da cruz que eu carreguei dos pecados de vocês. Isso foi o que ele mais fala, que foi o que doeu mais nele, foi aquele peso daquela cruz. Então ele pagou um preço caro demais para carregar aquela cruz, aquele peso dos nossos pecados, para a nossa salvação. E agora só cabe a nós tomarmos a decisão de seguir ou não. Olha o que ele fez por nós, e nós estamos na dúvida. Ah, eu estou na dúvida se eu sigo esse, ou se eu sigo aquele, se eu ainda estou na hora de seguir, ou se eu já passou da minha hora, ou se ainda não é minha hora de seguir. E ele pensa assim, meu pai, que peso, que dor para carregar aquela cruz. Não foi nem a chibatada que eu levei para carregar aquela cruz, foi o peso do pecado. E eles estão nessa dúvida ainda. Mas como ele é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, ele está lá, disponível, 24 horas. Vinde a mim, todos aqueles fracos e oprimidos. E aquela posição, aquela casinha, aquela foto daquela pessoa naquela casinha, é como a gente fica quando a gente está agoniado, triste, desesperado, às vezes, a posição que mais conforta a gente, que a gente, é essa posição de ficar assim, dobradinha de joelho, de lado, em cima da cama, que a gente deita com o joelho dobrado, com a mãozinha assim, todo encurvadinho. Essa posição chama posição fetal. É a posição que a gente quer voltar para dentro do útero. É a posição que você fica ali dentro do útero, dependendo só da bondade de Deus, ali, da misericórdia de Deus. Então, sempre que a gente está
assim, nesses momentos, a gente vai e fica nessa posição. É como aquela pessoa naquela casinha que colocou lá na foto, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É meu refúgio, é minha fortaleza, é minha segurança, é minha fé, é minha esperança. Então, irmãos e irmãs, o que está faltando? Só a decisão, né? Vamos decidir pelo caminho, porque o caminho é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém, Zenildo. Amém. Obrigado pela contribuição. Mais alguém? Vida, palavra abençoada, hein? Tocou aqui no nosso coração, hein? Esse salmo, né? Fiquei pensando, salmo nos faz refletir também onde está a nossa segurança. E aí, eu te pergunto, onde está a nossa segurança, né? Será que está no Senhor? Será que realmente está em nosso Pai Celestial? Ou está nas coisas, nas pessoas, ou na força do nosso braço, né? E nos faz refletir, né? E nos confrontar ao mesmo tempo. Onde está a nossa segurança? E começa também com uma afirmação, né? O Salmo começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que poderoso, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É interessante que aqui não está dizendo, né, que Deus, ele vai nos livrar das nossas tempestades, né? Mas sim que Deus é refúgio dentro da tempestade. Isso é muito poderoso. Então, assim, vai acontecer, vamos passar pelos dias maus, né? Tem as tribulações, mas quem tem sido, né, a nossa segurança nesses dias maus? Será que tem sido o Senhor, né? Nossa, fiquei refletindo sobre isso. Tantas vezes, tantas coisas que a gente passa, né? E quer resolver tudo na força do nosso braço. E aí no versículo 10 também eu anotei aqui, ó, fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Versículo 10 do Salmo 46, que a Cida leu. Então, assim, isso não significa, né, passividade, significa confiança, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Eu acredito, assim, que a maior batalha não seja contra o problema externo, sabe? E sim contra a nossa agitação dentro de nós. A maior batalha é essa, aquela agitação dentro de nós, né? E aí isso nos impede de ter a segurança em Deus. Sabe quando a gente está passando por aquela situação e aquela agitação, nossa, nos tira o sono, nos tira a paz. Então a maior batalha muitas vezes é conosco. Então, assim, esse versículo nos ensina muito, tão curto, mas tão poderoso, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, fique tranquilo, não importa o que você anda passando, qual área da sua vida, da minha vida, isso me faz refletir também, profissional, né? Financeiro, matrimonial, enfim, a Cida falou aí dos filhos, né? Aquietai-vos, né? E sabeis que o Senhor, Ele pode todas as coisas, né? Ele está conosco, né? É como se Deus dissesse, né? Para de tentar controlar tudo. E é isso que a gente tenta fazer, controlar tudo. Pare de agir como se tudo dependesse apenas da gente, né? Da nossa força. Porque existe um Deus governando aquilo que não conseguimos enxergar. A gente não consegue enxergar, mas Ele está governando todas as coisas, né? E que hoje, assim, possamos aquietar o nosso coração, confiar mais, confiar, né, muito, na verdade, porque quem descansa em Deus não precisa entender tudo para continuar caminhando na fé, não precisa entender o final para continuar caminhando na fé, né? É decisão, como a Josenira afirmou aí também, né?
decisão, e que possamos sair daqui hoje com essa decisão, né, de confiar, aquietar nossa alma e saber que Deus é Deus, né? Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e Ele é Deus, né? E Ele está governando aquilo que não conseguimos enxergar. E é isso, gratidão, Cida, que palavra abençoada, nossa, muito profunda, falou muito no meu coração, como preciso melhorar nessa área de fé, né, da fé, né? Como preciso aquietar, como preciso acreditar que Ele está fazendo todas as coisas. Amém, obrigada, tá? Obrigado, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém? Então, nós vamos encaminhar, né, para o encerramento. Lembrando aí as mulheres, para reforçar com os maridos, eu vou postar no grupo lá. Domingo que vem tem encontro de homens. Vai ter um convidado a trazer a palavra, para ser bênção, com certeza, como tem sido todos os encontros. Reforcem lá com seus maridos, filhos, enfim, com os homens aí que precisam aí estreitar esse relacionamento com Deus, né? No grupo de homens isso tem acontecido, tem sido muito bom mesmo. E você postou o link de hoje no grupo de homens? Acordar esses homens para madrugada também. É verdade, gostei. Homem é mais difícil, né? Acordar de madrugada. Acho que eu só acordo porque eu tenho que transmitir. É difícil. Não, mas a gente tem que vencer a carne, né? A gente tem que vencer. A gente não faz só o que a gente gosta de fazer, a gente faz o que precisa ser feito, né? Porque a gente gosta de dormir, comer chocolate, ficar tranquilo. Exatamente. Exatamente. Então a gente faz o que precisa fazer. Mas é isso. Cida, eu quero te agradecer pela palavra dessa madrugada, não tenho o que dizer, não tenho o que acrescentar. Palavra maravilhosa, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo seu sim, sempre que a gente convida, está ali, pronta, e graças à misericórdia do Senhor, Ele transborda muito aí através da sua vida. Só feliz em ter você aqui com a gente. Tá? Esse encontro está sendo gravado, e eu vou disponibilizar daqui a pouquinho lá no grupo a gravação dele, e não deixa ficar só aqui não. Curte lá, compartilha com outras pessoas, para que essa mensagem chegue a outras pessoas aí. Tenho certeza que vai impactar. Tá? Próximo encontro. Semana normal, né? Não vai ter um feriado, mas é só na quinta, né? Isso mesmo. Então, próximo encontro, esperamos vocês aqui. Esforcem para trazer mais um convidado. Tá bom? E é isso. Joseneda, você faz a oração final para nós? Que bom, Silvio. Deu tudo certo lá, então, com relação ao seu cunhado? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é fiel. Né? Deus é fiel. Aí. Se alguém tem motivo de oração, pode colocar aí no chat também. E aí a gente aproveita e faz a oração. Então, vamos encerrando. Querido Deus, nós te pedimos que o Espírito Santo continue conosco, esteve conosco em todos esses momentos de oração, que ele continue conosco em todo o nosso dia, em toda a nossa noite, em todos os nossos dias, sempre nos nossos encontros. Pai, nós queremos agradecer por esse grupo de oração, né, esses 206 encontros, pela palavra que a Cida trouxe, né, nos lembrando que o Espírito Santo
é tudo para nós, que Ele está disponível 24 horas, sem precisar tirar a mão do bolso para pagar. Tudo que a gente faz aqui nesse mundo, Pai, tudo tem um preço, tudo você tem que pagar. Os que podem mais, pagam mais e às vezes conseguem mais rápido. Para Jesus isso não existe. Ele faz tudo para igual, de igual para igual, tanto mais pequenino quanto maior. E ele não cobra, ele só pede que a gente retribua com amor a ele e com amor ao nosso semelhante. É o princípio que ele quer de nós. Amai primeiro a Deus e o seu semelhante como a ti mesmo. Então, esse Espírito Santo que a gente pede por ele todos os dias e agradecer, peço também que o Espírito Santo venha em todos aqueles que trabalham na área da segurança e põe as suas vidas em risco também para a nossa segurança, que o Espírito Santo venha também sobre todos que se dispõem a ensinar aos professores que hoje em dia passam por tantas dificuldades em salas de aula, pela falta de respeito uns com os outros, pela falta de formação familiar, que o Espírito Santo esteja sempre com todos esses mesmos outros profissionais que aqui não foram citados, que o Espírito Santo sempre esteja conosco, nos CTIs neonatal, com aqueles pequenos, tão pequenos, que já sofrem tanto. Que o Senhor seja misericordioso com todos. Uma conhecida que foi fazer uma cirurgia e acabou falecendo na mesa de cirurgia. Que o Senhor tenha misericórdia da família e que essa pessoa tenha um descanso eterno. Agradecer a Deus por todos que fizeram a cirurgia e foram bem recuperados, bem sucedidos. Agradeço pela vida do meu filho, que está evoluindo muito bem, o parente da Cida e todos aqui que dependem de oração. Que o Senhor esteja conosco em seu coração. O Senhor é nossa força, é nossa fortaleza, é nosso refúgio, é nossa provisão. Que o Senhor sempre seja a nossa luz, que a tua luz, Pai, reflita, que o nosso rosto reflita a tua luz, Pai, que as suas bênçãos venham sobre nós de geração em geração, que possamos sempre refletir a sua luz durante todo esse dia, durante toda essa noite, durante todos os nossos dias. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Façam todos um excepcional dia. Que Deus abençoe todos. Esperando vocês no próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigada. Bom dia a todos. Todos um Deus excepcional abençoe. dia. Bom dia. Bom dia.